Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que, faz um tempo, mais uma pessoa, como eu sempre digo, entendeu? Que eu tô conseguindo esse ano realizar a conversa, que é o Dr. Rogério Gomes. Eu acho que até em algum momento já falei aqui no canal, nas redes. A gente teve até num momento de conversa, de roda, estava junto com a Adeli, onde a gente fez uma mediação, né, de uma roda de conversa do último livro do Rogério, e eu me sinto muito feliz, muito grata por tu estares aqui, né? A gente sabe do teu dia, da correria, né? E tu sim, conseguiu colocar isso dentro da tua agenda e para mim é uma felicidade imensa. Então, te agradeço infinitamente, né? E antes de efetivamente começarmos a conversa, como sempre, convido vocês a curtirem, compartilharem. E quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever no canal. Então, Rogério, seja bem-vindo ao canal, né? É uma grata satisfação. Mas, então, Patrícia, a satisfação é toda minha. Me sinto feliz, honrado, orgulhoso por participar, poder participar desse momento do teu canal, né? E espero, de alguma forma, contribuir, né? Com certeza, porque assim, sabe, eu digo já algumas vezes que eu encontro o Rogério, de uma admiração, não só pelo médico que ele é, mas um médico que se interessa em traduzir através da literatura tantas coisas, né, bacanas, com a forma como tu escreve, eu já te disse isso, né, com o afeto que tu deposita na tua escrita. E, gente, aqui estão, dá para entender? Como é que uma pessoa com a vida que tem de um médico consegue produzir tudo isso, né? Então, é admirável, né? E, meu Deus, assim, Rogério, como é que tu consegue fazer isso? Olha, Patrícia, assim, a gente tinha comentado antes de começar, né, a falar aqui, que eu tenho uma capacidade de trabalho muito grande, assim, que realmente ela, assim, começou no meu trabalho médico, né? Agora, tudo que eu faço, realmente, eu consigo, assim, otimizar bem meu tempo e junto com isso, né, existe uma grande paixão pela literatura, né? Eu tenho algo que realmente eu vejo que é. Eu não vou chamar de dom nem de talento, é uma característica. Assim, eu sei, eu tenho uma capacidade de criar histórias. Né? Eu crio histórias. Né? Por exemplo, eu vejo escritores, né, né, um meio complicado, né, da literatura, que, que, por exemplo, alguns que eu acompanho, eles fazem quase que sucessivamente autobiografias, né? Escrevem sobre parte da vida, fatos que ocorreram, coisa e tal, né? Eu nunca fiz isso, talvez um dia ainda faça, mas eu me baseio muito em ideias, em coisas assim originais, né? Diria como foi, por exemplo, o Afiador de Facas, né? O meu primeiro romance, né? Como o meu terceiro que eu estou escrevendo agora, também que é uma ideia totalmente original, né? E também junto
com as minhas inspirações, eu tenho as minhas, assim, os fatos que eu vivencio. Na própria medicina, a medicina me dá muito disso. A oportunidade, né, de eu vivenciar situações que eu posso traduzir em histórias, né, eu posso escrever sobre isso. Então assim, eu acho que digamos, falando assim do meu trabalho médico, eu até acho que isso o torna mais completo, né? Quer dizer, além de eu cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, né, conseguir, de alguma forma, colocar isso, né, em uma história, né? Então, assim, é mais ou menos dessa forma. E eu, né, muitos pacientes me perguntam, né, como tu perguntou agora, né, como é que eu consigo, né, conseguir fazer tudo isso frente à vida que eu levo. Eu tenho na verdade, uma certa facilidade, porque assim, a minha semana é muito cheia. Eu acordo muito cedo, né, né, durmo, eu chego em casa muito cansado, mas eu tenho praticamente um final de semana livre, né, porque eu moro sozinho, né, eu tenho eu tenho poucos compromissos sociais, eu tenho uma roda de amigos muito restrita, né, eu, assim, tenho, tenho meus pacientes que eu tenho que ver também no final de semana, mas eu os vejo só de manhã. Então eu tenho, por exemplo, assim, ó, sábado e domingo eu tenho toda manhã, toda tarde e toda noite, se eu quiser. Então eu tenho um vasto período de tempo que eu posso. Que interessante isso que tu traz, porque essa relação do tempo, né? Eu acho que quando tu diz assim, tem um vasto tempo, tenho toda a tarde, né, toda a noite de sábado e domingo, né? E às vezes para algumas pessoas, e dentre elas eu posso me colocar nesse meio, assim, como se isso fosse pouco tempo. Mas para ti, é muito interessante essa relação de tempo que a gente faz, porque para ti é um tempo que tu consegue te organizar, um tempo que tu consegue focar em outras coisas que tu gosta, que tu tem prazer. Tu não acha um tempo tão grande assim? Não acho. Não acho. Não acho, né? Você sabe por quê? É que eu sei otimizar o tempo. Então, talvez eu otimizo o tempo, né? Até pelo meu trabalho, né? E eu acabo assim, otimizando. Tipo assim, eu parto daquela premissa assim, quanto menos tempo tu tem, mais tu vai fazer. Olha, que interessante. Eu vou começar a refletir sobre isso, porque talvez realmente a relação que algumas pessoas fazem é de uma necessidade de ter mais, mas às vezes não é mais. É a qualidade, é aquilo que a gente fala até das relações, né? A qualidade de tempo que tu destina para uma situação, para outra, para tua família, para teus amigos, né? Então, é a qualidade daquele tempo. Daqui um pouco, realmente, a tua vida enquanto médico te ajudou também a organizar de uma forma diferente, né? E aí, por isso, né, essa percepção, essa sensação, porque tu organiza aquilo de um jeito diferente e tu te dedica naquilo, né? Tu aproveita. Exatamente. Eu me dedico, aproveito, eu otimizo e de certa forma, né, aí cabe também uma coisa meio particular, né? Um estilo de vida, sabe? Um estilo de vida, porque eu hoje, assim, ó, é como se eu tivesse optado por isso, né? Eu vivo muito comigo mesmo, eu vivo recluso, né, no meu apartamento, né? Eu não sou de sair muito, eu não sou assim como já falei, eu tenho uma vida social restrita, né? Dedico mais aos meus filhos,
né? Eu tenho uma namorada que eu vejo, não vejo todo dia também, né? É uma coisa assim assim, repetindo, é uma maneira de ser, né? Agora é interessante isso, porque eu também eu tive uma vida, né, um período da minha vida, e eu falo sempre isso, fui um workaholic, né, onde o trabalho era tudo para mim, e acho que eu devo, eu sou grata, eu não devo, eu agradeço muito, sou muito grata a esse processo, mas eu me recordo que às vezes aquelas semanas eu trabalhava muito, 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 muito durante a semana, às vezes os 3 turnos, né? Também iniciava muito cedo, parava muito tarde. Mas o final de semana, mesmo quando eu fazia os processos de visita no hospital, né? Naquela época, quando acompanhava as pessoas que estavam internadas, eu tinha um período que eu precisava ficar reclusa, que era um período de organização das minhas ideias, de estar comigo, porque eu percebia ou eu sentia que eu estava sempre muito fora, muito nas relações, mas que eu precisava daquele tempo comigo mesma para conseguir me organizar, para conseguir descansar, né? Então, assim, eu tô falando isso, eu me recordo que eu fazia isso, né? E eu também conseguia organizar aquele tempo, e era um tempo precioso, né? Então, assim, vivi um tempo que eu não tinha final de semana, né? Enfim, um determinado momento ali, eu precisava do tempo do final de semana, de um tempo do final de semana para o hospital, por exemplo, né? E aquilo, ok, mas eu tinha dentro daquele final de semana isso, né? Então é interessante, isso me fez lembrar, né? Porque às vezes sim, às vezes tem pessoas que precisam de um tempo para uma organização sua interna. E aí daqui um pouco, isso tudo se traduz, acho que quem não teve a oportunidade ainda de ler qualquer livro do Rogério, é muito importante ler, porque a gente consegue, tem uma clareza, uma fluência na escrita, assim como uma carga de afeto, de intensidade, né, que eu acho que tem a ver com toda essa vivência tua, mas ao mesmo tempo de conseguir traduzir, canalizar isso para uma escrita, que sem dúvida nenhuma precisa de um tempo para isso. Né? A gente consegue perceber na tua escrita. Eu não li todos os livros ainda do Rogério, mas os livros que eu li, para mim, foram livros que me fizeram refletir. Eu acho que tu traz também uma proposta importante, interessante, assim, de dar um acento para a reflexão também da vida, de como a gente vive a vida, né? Enfim, é a sensação que me dá quando eu vou lendo o que tu escreve, né? Talvez seja realmente em cada história, em cada crônica, em cada conto, em cada romance, acho que assim, o que se esconde por trás disso realmente seja essa necessidade da reflexão. Né? Eu acho que as histórias levam à reflexão. Né? Como o Morte Súbita, né? Sim. Eu acho que é pura reflexão, né? Depois de cada conto. Né? Então, assim, talvez as histórias sejam feitas para isso, né? Para isso mesmo. Exatamente. E quando tu reflete, assim, né? Tu cresce, né? Sim. Como pessoa, né? Sim. Como é que a escrita entra na tua caminhada, assim?
o desejo pela escrita, como é que isso foi se organizando dentro da... Assim, no meu histórico, olha, na verdade, assim, eu acho que olhando para trás, né, talvez eu devesse ter feito uma formação, né, mais ligada às artes, né, porque eu sempre tive essa atração, né, por fotografia, por escrever. Na faculdade de medicina, o pessoal mais assim, mais sintonizado com isso, né? Nós fazíamos cadernos literários, coisas assim. Por exemplo, o Celso Gutfreund, né? Foi meu colega, a gente participava disso, né? Eu entre outros. Então, assim, foi desde essa época, né? Então, a coisa foi devagar na maior parte do meu desenvolvimento, porque, na verdade, eu tive que dar muita atenção à medicina, tive que estudar muito, né? E nessa época, assim, nos 20 anos após eu ter me formado, eu pude me dedicar mais à fotografia, porque era algo mais fácil de fazer, né? E eu não tinha muito tempo também. E né, era um período de construção profissional, né? Mas eu nunca deixei de escrever, sempre escrevia, só que de uma forma muito, né, assim, econômica. Aí eu acho que, assim, na vida das pessoas, eu acredito nisso, existe né, é como a mulher, assim, né? A mulher tem um momento que ela, sei lá, decide ter um filho, né? É uma coisa quase que vai automático. Tu nem entende direito, né? E eu acho que isso aconteceu. Chegou num momento assim, pá, nem entendi como, né? A literatura apareceu, né? Me invadiu, né? E, na verdade, é o que eu digo, a literatura me comanda. Ela manda em mim, né? Como quando eu escrevo um livro, né? Por exemplo, esse aqui, o Grande Mestre, o Padre Judas. O Padre Judas, ele começou como sendo um personagem secundário. E ele acabou sendo um dos personagens principais, né? E até emprestou o nome ao título do livro. Né? Mas isso foi... E é uma coisa interessantíssima. Para mim, é uma coisa, escrever é mágico. Porque tu perde o controle. A literatura, o livro te comanda, né? É muito interessante isso. É uma fusão que acontece em algum momento, né? E quando a gente permite aquilo, a gente vai se entusiasmando, a gente vai gostando daquilo, porque a gente vai descobrindo a história, né? A gente teve, nesse momento que a gente teve mediando uma roda de conversa sobre morte súbita, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Nós falamos. Porque é uma escrita, às vezes, muito... Por exemplo, eu escrevo também crônicas, os contos, romance, enfim, mas são escritas diferentes, e se eu for lembrar, quando eu escrevi o Em Busca da Alma Perdida, foi isso, foi uma história que eu pensei, mas o que é isso, né? Mas eu me entreguei para ela. E ela foi se contando, e a gente vai descobrindo coisas que é fantástico, né? É fantástico. Porque é mágico. Quando o Rogério fala dessa questão mágica, é mágico. Quando a gente se permite dar voz para algo que está ali e que está permeado por
tudo o que a gente viveu até aquele momento, e talvez não só o que a gente viveu, mas o que os nossos ancestrais viveram, o que a sociedade está vivendo, é uma coisa muito interessante que vai acontecendo, que tu vai tendo vontade, tu vai escrevendo e tu vai indo, e daqui um pouco aparece, puxa, mas olha aqui, né? O que aconteceu nessa história? Para onde foi? A crônica também, às vezes, tem essa magia também, porque às vezes tu começa a crônica, às vezes, tu nunca sabe o final, na verdade, da tua escrita. Tu pode ter um início, mas o final é o processo, e esse processo ele é muito prazeroso. Tu até pode ter uma ideia de como vai ser o final, mas de repente, no meio daquele processo de escrita, ele vai ser outro, né? Ele muda tudo, né? Eu acho que isso é algo que eu não tenho capacidade de assim, entender como isso funciona, né? Mas que é algo assim muito interessante e misterioso, né? Então, e Rogério, quem sabe então a gente até agora conversa um pouquinho sobre, são muitos livros, né? Enfim, a gente talvez possa conversar um pouquinho sobre cada um deles, né? Sim. Para que também quem está aqui nos escutando, nos assistindo, possa então entender um pouco do que a gente está trazendo aqui em relação a esse fascínio da escrita, né? Então, O Grande Mestre e o Par de Judas. Esse foi meu segundo romance, tá? Ele foi o livro que eu lancei ano passado. Nos primeiros anos que eu comecei a escrever, eu tinha, acho que uma demanda reprimida, e eu cheguei a escrever 3 livros, lançar 3 livros. Olha! Isso eu sei que é muito, assim, ó, é visto com muita, assim, pela comunidade literária, não é visto com bons olhos, eu diria, né? Acho que existe aquele perfil do escritor, né? No qual eu não me enquadro. Que assim, tipo Machado de Assis, escreveu um livro a cada 10 anos. Isso é o suprassumo, né? Do literato da gema, né? Né? Aquele que veio lá do jornalismo, que veio das letras, né? Não, mas eu passo por cima de tudo isso, e, enfim. Bom, voltando a época dele, assim, foi só ele, foi ano passado. É um romance, na verdade, assim, tem... claro, como não podia deixar de ser, muitos livros, muitas histórias são baseadas na medicina, e esse talvez tenha sido o mais, assim, o mais representativo. A Tati Kasser, né, acha que ele é o meu alter ego, o Grande Mestre. Né? O que é o Grande Mestre? O Grande Mestre foi uma ideia que eu tive, que é um médico genial, né, um gênio da medicina, um grande diagnosticista, né, mas que teve um revés na vida, ele perdeu a família, enfim, e se entregou pro alcoolismo. Essa é a sinopse. Assim. Então, ele foi perdendo tudo que ele tinha, ele perdeu até o registro, né? Ele só não perdeu a genialidade. Foi a única coisa que ele manteve, né? Então, assim, essa foi uma história que eu inventei. Não houve nenhuma... nada que tenha me, digamos, inspirado isso. Então, assim, ele perdeu o apartamento, ele vivia, assim, meio que no submundo. E um pupilo dele, o Raul, que aparece em outros livros também, foi o único que ficou do lado dele e o procurava nas condições mais precárias possíveis, né? Às vezes encontrava ele num abrigo, num albergue, né? Enfim. E
E o grande mestre ainda o ajudava em casos do hospital, né? Em casos muito complicados que só ele era capaz de diagnosticar, né? Então, eu acho a beleza desse livro é essa, assim, ele dentro assim, né, uma canção do Bob Dylan que diz assim, né, quando tu não tem nada, tu não tem nada a perder, né? É mais ou menos isso. Só que ele tinha, assim, muito a dar ainda, né, Claro. dentro da sua própria genialidade. E esse livro conta toda a história, desde o início, né? Na verdade, um dos primeiros, que foi um livro de crônicas, o Grande Mestre e Outras Histórias, que ele é um livro de algumas crônicas, né? E é uma mistura também, tem contos. E nesse livro eu apresento o Grande Mestre, né? Né? Foi o último conto, digamos, é a apresentação, né, do Grande Mestre do personagem, né? Que legal. Entre várias outras histórias, né? E esse romance nada mais é do que o desenvolvimento dessa última história, que é o Grande Mestre. Com licença aqui, Aqui, Grande Mestre. Tá. Que legal. E assim, esse tipo de ilustração é bem assim, combina bem com o personagem, né? Um personagem que perdeu tudo na vida de bens, de amigos, enfim, né? Mas que, bom, eu não vou contar o fim. Claro. Não é spoiler. Tá certo. Mas a ideia é essa, assim, é a genialidade que se manteve no meio das piores circunstâncias, né? E quantas vezes a gente encontra pessoas, né, que muitas vezes as situações de vida, muitas vezes pelas suas escolhas, né, foi trilhando caminhos, e aí quando tu tá naquele pior momento, né, tu vai daqui um pouco encontrando um caminho, reencontrando o caminho, tendo, às vezes, pessoas que são nossos facilitadores para poder se reconectar e se reintegrar, porque às vezes a gente se desintegra, mas não quer dizer que a gente não vá reencontrar, né? Com certeza. Não, é algo muito, muito possível, né? E eu acho que poder trazer isso e conversar com as pessoas sobre isso, através mesmo, né, de personagens, porque aí também é a fantasia das pessoas que vai muitas vezes vai acionando determinadas coisas, vai fazendo, puxa, mas é mesmo, olha só isso, né? Ou naquele momento, puxa, naquele momento da minha vida eu estava chulado, estava difícil, né? E como é que eu fiz? Né? Que tipo de ajuda eu tive? Porque muitas vezes a gente precisa de ajuda. Sim. E não tem problema ter ajuda, né? Eu acho que é poder saber que existem infinitas possibilidades, e muitas vezes a escrita, ela faz isso, é uma das formas de nos apoiar e nos ajudar. Né? Enfim. Mas esse personagem, o Grande Mestre, que a Tati gosta e ela sempre assim, se refere a ele como um personagem constante, ele aparece deixa eu ver, basicamente, não, ele aparece em 3 livros, né? Assim, nesse de crônicas e contos, que foi a apresentação dele, no romance, que é
desdobramento de toda a história dele. E ele também aparece no meu primeiro romance, que é O Afiador de Facas, tá? Que é um livro que eu acho assim... Esse livro eu li no máximo. Eu realmente ele me toca muito, porque é uma história que eu acho muito assim... ela é emocionante, ela é profunda, ela é visceral, né? Que é, na verdade, sim, é uma espécie de um... O que quer dizer o afiador de facas? O som do afiador de facas, que são esses afiadores de facas da rua, né? Um em especial era o gatilho, né? Da Amanda, a personagem feminina principal, era o gatilho que fazia com que ela voltasse a uma grande tragédia que aconteceu a ela no passado, né? Cada vez que... Por quê? Porque quando essa tragédia aconteceu, havia o som do afiador de facas. Então, isso quando ela era menina, né? Quando o livro começa, ela é uma advogada famosa, né? Que acaba surtando, né? Ela numa audiência, né? Então ela é internada, enfim. Aí volta o Raul, né? Que também é outro personagem constante, que a ajuda, né? E ele tenta descobrir esse link entre o som do afiador e os seus surtos, né? Surtos psicóticos, né? Que ela faz, né? E o desdobramento é muito... é muito, assim, contundente, né? E acho que, fazendo um parênteses nisso, né, assim, o quanto que dentro dos sofrimentos existem símbolos, né, que às vezes a gente não tem essa consciência, né, Angélica? Só vai ter a consciência se alguém estiver ali trabalhando contigo, né? Porque o sofrimento, ele faz parte da existência, né? O que acontece é que muitas vezes a gente vai deixando aquilo de lado como se aquilo não existisse, como se a gente não pudesse, como se a gente fosse uma fraqueza, como, né? Enfim. E aí, em determinados momentos, sim, que as crises podem aparecer, né? Eu acho que a crise muitas vezes é uma grande oportunidade de tu virar a chave. Aquilo que a gente estava falando. Às vezes a crise é a grande oportunidade que tu tem ali para poder reencontrar coisas, né? Amarrar, né? Costurar. Né? Os pedacinhos que às vezes foram sendo deixados e que tem muito do símbolo, né? Os traumas, né? Claro, a gente não vai entrar aqui, mas assim, os traumas têm isso, né? Às vezes é uma coisinha que aciona determinadas memórias, ou às vezes não aciona a memória, mas sensações, e a gente às vezes não entende, e tu só vai conseguir compreender quando realmente tu for fazendo, assim, uma tessitura disso, né? Então, muito, muito bacana. Os próximos, vamos lá. Bom, esse aqui é um livro de crônicas genuíno, assim, e ele é icônico, né? Para mim, esse livro é importantíssimo, né? As Crônicas da Pandemia. Esse livro é um livro, como todo porto-alegrense gaúcho, ele é polarizado. Né? Porque, na verdade, o que acontece são 30 crônicas da minha experiência como médico na linha de frente da Covid, né? Onde eu trabalhei de 2020 a 2023, assim, nos piores momentos da Covid, né? Então, assim, são 20 crônicas de experiências pessoais minhas e 10 crônicas de, mais ou menos, de
posições minhas sobre o que estava acontecendo, sobre as pessoas, sobre os dirigentes, sobre a própria classe médica, né? Né? Mas assim, é um livro muito pessoal, muito assim, é um livro, para mim, é como se fosse um desabafo, né? Porque realmente foi um período que me transformou, me mudou, me assim, acabou fazendo uma transformação também. Eu diria assim, ó, por exemplo, eu nunca peguei Covid, que eu soubesse, embora tivesse as maiores oportunidades, né, porque eu tratei de muita gente. Então, eu vi coisas que eu acho que a maioria das pessoas, né, não tiveram essa oportunidade, e logo isso me marcou demais, né? Então, assim, eu me transformei. Pós-Covid, eu mudei muito. Então, por isso é um livro muito assim, querido para mim. Essa capa é uma capa que eu de uma foto minha da capela do Instituto de Cardiologia, onde se vê uma enfermeira, uma técnica de enfermagem rezando. Esse era o pior momento, foi o momento fevereiro de 2021, né? O momento das câmeras frigoríficas, né? Dos hospitais, enfim. Né, eu não sei o quanto que a memória das pessoas ainda é acionada para isso, né? Eu acho que, infelizmente, pelo menos metade da população acho que já esqueceu. Tem muitas coisas que a gente não poderia esquecer, né, Rogério? Não, mas isso se esquece, né? Isso se esquece. O que, até para não repetir, né? Porque se a gente esquece determinadas coisas, a gente repete, enfim, e eu acho que foi um grande ensinamento para quem pôde se dar a oportunidade de... E é um livro, assim, como eu falei, polarizador, né? Acho que as pessoas que se identificam com o humanismo, que se identificam com a vacina, né? Os que não são terraplanistas, né? Sim. Se identificam. Agora, o outro lado vai odiá-lo. Nem sempre bom, o olhar sobre a verdade, qual a verdade, né? Enfim. Pois então, eu tenho 2 livros de poema, né? O primeiro deles foi meu primeiro livro, Anitta, e outras histórias fotografadas. Eu uni um pouco meu talento fotográfico, né? Cada poema tem uma foto, né? Uma foto que tenta, assim, de certa forma, parecer um pouco com o que foi escrito, né? Que bacana. Essa foto, por exemplo, é do bairro gótico de Barcelona, né? Olha só. Né? E o que está escrito aí, né? Parede fria. Então, assim, foi, diria assim, parte da demanda reprimida, né? Então, fala muito sobre minhas experiências em viagens, né? Coisa e tal. E tem uma fotografia para cada... Muito bonito. Para cada poema, mas foi o início, né? Aí tem esse aqui. O segundo, né? Esse livro foi o livro, foi lançado em 23. Em 23 eu lancei acho que 2. 2. Esse foi um deles. Esse livro também. Aí assim, tudo, eu diria assim, como parte daquilo que eu falei, do meu processo de... vou falar até isolamento, né? Eu comecei, por causa da pandemia, a me afastar um pouco das pessoas, a me afastar um pouco da classe médica, né? Da classe médica que eu, de certa forma,
até censurei, né, em função da atuação de muitos na pandemia. Então, assim, tudo isso gerou uma pessoa, né, um tanto quanto mais melancólica, né? E esse livro, O Sul do Teu Corpo, né? O livro de poemas, ele une duas coisas. Une melancolia e une erotismo, né? Que foi uma fase que eu vivi, como eu vivo hoje, assim, né? Só, mas assim, de alguma forma, né? Essa um lado assim mais erótico foi desenvolvido. Então tem poemas tanto de um lado, né, tanto de um jeito quanto de outro. E a Tati, que faz a Tati Cássia, que faz meu assim, a divulgação, ela meio que taxou esse livro como de poesias eróticas. Mas não é tanto assim. E esse aqui? Esse aqui, eu diria assim, ó, esse é o livro que realmente é o mais popular de todos. Por quê? Por que é o mais popular de todos? Porque todos esses aqui que nós falamos eu classificaria assim, são livros tristes. Né? Todos têm uma tristeza à sua moda. Né? Falar sobre pandemia é muita tristeza, né? Sobre traumas, sofrimentos, enfim. Agora, esse é um livro alegre, né? A Crônicas de Havana, né? Que realmente eu gosto muito. Para mim, ele tem talvez seja o meu melhor conto nesse livro, né? Esse livro é composto de um conto que se traveste de crônica, né? Quem lê pensa que aquilo aconteceu, mas não. É uma história inventada, né? Que é uma homenagem ao Hemingway. É o primeiro, é o pescador da Baía de Corrímar. Olha só. A Baía de Corrímar, o Hemingway, que viveu em Cuba 23 anos, ele era amigo dos pescadores, né? E lá ele pescava no Pilar, né? No iate dele, né? E se tornou amigo dos pescadores, enfim, né? Essa parte? Não, essa aqui é uma introdução. Por que eu escrevi isso? O que tem de bom em Cuba? Porque Cuba é um país muito, como não poderia deixar de ser, né? Eu acho que confundem muito, né, Cuba com política sempre, né? E esse livro, ele tenta desmistificar isso, né? Ele enaltece a cultura, né? A cultura enaltece o rum, enaltece os charutos cubanos, para quem gosta, enaltece a música cubana, enaltece o povo, enaltece a mulher, enaltece a literatura, enaltece o poema, né? E assim, as experiências que eu tive, eu fui 3 vezes a Cuba, né? Então, assim, eu resgato lugares como La Bodeguita del Medio, né? El Floridita, né? O restaurante, a casa do Hemingway, Finca Vigia, né? Que bacana. Onde ele viveu após ganhar o prêmio Nobel, né? Ele comprou Finca Vigia. Muito. Né? Mas assim, esse é o livro mais popular, né? Que mais vendeu, né? Talvez porque as pessoas não gostem tanto de tristeza, né? Pode ser que sim, mas enfim, ela faz parte do cotidiano também, né? Enfim, mas é bom ter também as alegrias, porque para que a gente possa também trazer essa leveza, né? Sim. E esse é
o último lançado até o momento, né? Porque, enfim, Morte Súbita. O Morte Súbita, assim, na verdade, eu até considero uma coletânea, são contos, na verdade, é o meu único livro de contos, realmente contos, né? A maioria são crônicas, esse é de contos. Então, assim, são histórias, né, que, na verdade, são assim, são histórias sobre o universo feminino, né? O universo feminino com o qual eu vou dizer que eu convivi, né? E ouvi falar dele por décadas, né? O universo feminino real, né? Com mulher, né? Com mulher sem disfarces, né? Então assim, fala muito sobre feminicídio, sobre agressão à mulher, fala sobre a questão da diferença, né? Assim, até no mercado de trabalho ou as atividades que as mulheres exercem, né? Que é um livro... é impactante, né? É impactante. Eu confesso que assim, ó, eu acho que quando a gente produz um livro, escreve um livro, a gente tenta filtrar alguma coisa. Pensar assim, não, isso não cabe. Né? Isso é forte demais. E eu confesso que eu tirei 2. Né? 2 que eu mesmo achei que... Tipo assim, não, isso é demais. Né? Mas assim, não houve muito filtro. Né? Essas histórias são histórias realmente muito contundentes. Não, e eu acho que é muito... Ele é impactante porque ele realmente é como se ele apresentasse para a gente, né, algo que é muito real. Né? Exato. Então, ele é um livro muito importante, né? Eu li assim aos poucos, né? E claro, eu estava como o outro eu tinha lido mais rápido, achei que esse aqui eu ia ler. Não, parecia que eu precisava de uma respiração diferente para assimilar o que estava sendo trazido, né? E convidado ali pelo livro, assim, né? Enfim, Rogério, eu acho que assim é um caminho muito interessante, e eu já disse em outras oportunidades, inclusive, poder ver, tem vários médicos que escrevem, né? Mas acho muito particular a forma como tu escreve, né? E a gente precisa de mais afeto na nossa sociedade, né? Sejam daqueles que, teoricamente, estão cuidando de outras pessoas, né? Sejam aqueles que não estão cuidando, mas podem exercitar um outro tipo de cuidado, né? O afeto talvez hoje seja algo que tem nos faltado, né? O humanismo, como tu diz, é algo que está nos faltando, né? Tem muitas coisas hoje que a gente assiste e parece que a gente está anestesiado, né? E quando a gente naturaliza muitas situações como a gente está vivendo, a gente, perdeu algo, né? Então, acho que a gente tem uma responsabilidade enquanto trabalhadora, trabalhador, como tantos aí da saúde, né? Que verdadeiramente tem algo que nos move ao encontro do outro, a ser alguém que estende a mão e ajuda, né, a atravessar caminhos, que é tudo que a gente deseja também para a gente, né? Aquilo que a gente deseja para a gente também tem que desejar para o outro, né? Mas acho que essa é uma conversa bastante profunda, né?
Eu também não quero ficar aqui tomando muito tempo do Rogério, que está aqui. Se você soubesse que horas são agora, a gente está gravando, né? Mas acho que... Podemos até fazer uma segunda sim, eu acho que sim, né? Acho que sim. Tem muita coisa para gente, muito conteúdo para conversar, né? Mas eu quero te agradecer, eu quero que tu possa colocar tuas redes, né? Também acho muito importante, né? Agradecer a Azul, né? A Zuleika e o Paulo da Total Books, que são pessoas também maravilhosas. Sem palavras, né? Porque eu acho que são pessoas que, independente muitas vezes a gente estar ou não com eles na editora, nós estamos juntos, né? Juntas, e isso faz toda a diferença dentro do processo de vida, né? Então, acho que, enfim, mas pode deixar tuas redes para a gente poder estar assim caminhando para o final. Então. Sim, sim. Como é que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram... Olha a pergunta que a pessoa faz, também assim com essa hora, entendeu? Não, tu fala em redes sociais. Isso. Olha, eu tenho Facebook, Instagram, né? Me acham como Rogério Gomes. Tá. É só isso. Não tem outra... Né? Eu vou deixar também aqui o link, né? E até facilita, isso. Eu deixo na descrição aqui da nossa conversa e as pessoas podem. O Rogério sempre é muito pronto, assim, né? Na medida das possibilidades, né? Que ele tem, mas ele é sempre muito acolhedor. Então, eu agradeço assim, imensamente essa oportunidade. Muito bom. Gratidão mais uma vez, Rogério, gratidão a vocês, né? E que sejamos luz, paz, sabedoria, gratidão e encantamento. Até a próxima.